Mas o tempo de Deus, ele é diferente. É totalmente diferente. A conversão, ela leva uma vida, e nós não temos paciência para suportar aquele irmão que está levando uma vida para se converter. Ele vai apanhar lá fora, ele vai sofrer, ele vai voltar novamente aos vícios, e a gente não quer ver dessa maneira. Nosso tempo é que ele se converta, é que ele faça, mas o tempo de Deus é diferente. Lá no comecinho, vamos ler só uns poucos versículos para a gente entender direitinho isso aí. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 7, verso 17. Vamos lá. Onde fala o dilúvio. Eu não vou ler tudo não, porque hoje vai ser um culto assim como se fosse de 40. O que é 40? O que significa 40? Que você lê todo dia na Bíblia, ou você talvez ouça na igreja. É 40. 40 dias de jejum, 40 dias no Monte Santo, 40 dias pela vida. O que é que significa? Vamos lá. Abriram, irmãos? Vamos lá. Diz assim, livro de Gênesis, capítulo 7, verso 17. Diz assim, esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a água, e ela se elevou sobre a terra. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a água, e ela se elevou sobre a terra. Aqui nós vamos pegar só os 40 dias. 40 dias de chuva. Você suportaria entrar numa barca, numa arca, num lugar e ficar 40 dias esperando Deus fazer uma transformação na sua vida? 40 dias. Para Deus entrar com providência, mandar chuva, para dizimar a terra, aquele povo que estava no pecado absoluto. Você aguentaria? Quando você ora hoje, você aguentaria esperar 40 dias pela providência de Deus na sua vida? Você que ora pelo seu marido porque ele tem um certo tipo de vício, você que briga com seu filho porque ele tem ele vive às vezes nervoso com você, você tem paciência para orar e esperar no Senhor? Será que eu tenho paciência para fazer oração e Deus me mandar resposta somente no final de ano? Somente o ano que vem? Eu teria condição para isso, irmãos amados? Ou eu ia ficar blasfemando? Meu Deus, encontrar um irmão na igreja e falar, mas eu tenho orado, mas Deus não tem me ouvido. Ele tem te ouvido. É que Ele precisa que nós passemos por uma aprovação, passemos por uma experiência, para a gente aprender a receber aquilo que Deus Ele vem colocar na nossa vida. Se nós não passarmos por essa depuração, não passarmos por essa situação delicada, aquela paciência, nós não vamos receber muita coisa. Por isso que muitas vezes o irmão vem para a igreja e passa 40 anos na igreja, 30 anos na igreja, mas ele fala, mas Deus não me abençoa do jeito que eu quero. E Deus, o irmão sabe que é acima de todas as coisas. Deus, Ele sempre esteve ao nosso lado e sempre vai estar ao nosso lado. Mas nossa intimidade e comunhão para com Ele é que é difícil de acontecer. E a gente se torna um religioso às vezes, e encantado com as nossas orações, encantado com a oração do pastor ou da televisão, encantado com a oração, mas com o resultado a gente fala, não, mas eu brigo com meu marido todo dia, eu vou para a igreja, eu saio da igreja, quando eu chego em casa ele está nervoso, meu filho está nervoso, eu estou desempregado, e eu tenho orado ao Senhor, e Ele não tem me ouvido, Ele tem te ouvido, mas é no tempo certo. As tuas orações nunca vão ser em vão. As minhas orações nunca vai ser em vão. Porque se eu orar hoje ao Senhor, Ele vai me dar aquilo que eu preciso pela sua vontade. Pode ter certeza. Aquela espera, aquela oração que você fez há 20 anos atrás, se você esperar pelo tempo do Senhor,
você vai ser um vitorioso, você vai ser uma pessoa feliz. Quando a gente entrega nossos caminhos ao Senhor, irmãos amados, é diferente. Você fala, mas eu entreguei meus caminhos na mão do Senhor. E por que tu reclama, igreja? E por que você vê mais defeito do que vitória? Por que você está ansioso? E você fala, Jesus está voltando, está muito próximo, mas você está naquela ansiedade, nervoso ou nervosa, apavorado. Por quê? Porque na verdade, igreja, a gente não confia em Deus. A gente está na prática da oração, A gente faz um jejum, está na prática do jejum. A gente está na prática de ouvir a palavra de Deus, mas não colocar ela para dentro. Está na prática. Aí ela vira o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Olha que maravilha de palavrinha. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas é uma coisa tão corriqueira que a gente ouve, que a gente não dá o devido valor para aplicar na nossa vida. É por isso que a gente não lê a Bíblia. A gente tem uma preguiça, dá uma preguiça de ler a Bíblia tão grande, principalmente quando a gente está em casa. Eu vou perder meu tempo lendo uma Bíblia. A Bíblia, ela não serve para mim. Nós acostumamos dessa maneira agora. Ela não serve. Esse versículo que eu estou lendo, ele não serve para mim, ele serve para você. Eu estou errado. Todo irmão que estiver pregando a palavra de Deus aqui na frente, que ele trazer uma palavra de conserto à igreja, ela é para mim. Se eu pegar ela e aplicar no meu dia a dia, eu vou ser uma pessoa plena, eu vou ter vida plena. Agora, se eu falar que é para a irmã, é para o irmão, mas não é para mim, não tem como eu sobreviver espiritualmente, porque eu quero que seja para os outros. Eu não tenho defeito, eu sou um homem sem pecado, mas tudo errado. Nós estamos interpretando a Bíblia dessa maneira, por isso que a gente vê muito erro nos outros. A gente vê muito erro, muita falha. Agora nós temos que fazer uma mudança. E leva tempo. Não pense você. Se você tem um problema na sua casa, de confusão, e você começa a orar, e você fala, meu filho precisa melhorar. Não. Errado. Você está orando errado. Quem precisa melhorar sou eu. A minha conduta. Quem precisa brilhar sou eu. Eu tenho que pedir a Deus para mim exercitar a fé diante de Deus e saber aplicar aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos, na condição de ministro, ou seja, na condição de aquele homem de Deus ou aquela mulher de Deus que tem um ministério. Não é o ministério Sinos de Belém, não. O seu ministério. O seu ministério que está, irmãos amados, presta atenção, o seu ministério, ele está acima das Sinos de Belém. Glória a Deus. Deu para entender, irmão? Os irmãos estão entendendo? Eles estão acima das Sinos de Belém. Os irmãos têm pessoas para evangelizar, que falam assim, vamos evangelizar e vamos evangelizar. Você tem evangelizar na sua casa? Você tem sentado com a sua família e falado para ele, para o seu marido, sua esposa, seus filhos, Jesus te ama? Quantas vezes que nós falamos para a nossa companheira, Jesus te ama? Ou companheiro, Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Isso é tão difícil de falar, é muito ruim de falar isso aí. E nós queremos que Deus nos abençoe. Nós queremos a bênção de Deus. Mas nós não falamos para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Se nós não falamos para aquela pessoa que está ao nosso lado, como é que nós vamos falar com o estranho? Aí, muitos irmãos falam, está difícil de evangelizar hoje. Muito difícil de evangelizar. Mas sabe por quê, irmãos amados? Porque nós estamos focados mais nos problemas nossos do que na graça de Deus, que tem um monte de coisa para nos dar, que bênção para nos abençoar.
Deus com as mãos estendidas e nós cegos. Nós cegos, irmãos cegos. Abra no livro de Êxodo, capítulo 24, versos 15. Do 15 ao 18. Vamos falar novamente de 40. Vamos falar novamente de 40. Moisés, quando ele subiu o monte para pegar as tábuas da lei, ele não subiu de qualquer jeito, não, irmãos amados. Ele teve que passar por um processo. Aquele processo que nós não queremos passar, não. Porque é difícil, irmão, é difícil a gente mudar a nossa atitude. Aonde? Dentro da igreja? Não, dentro da igreja só tem santo. É dentro da nossa casa, onde o inimigo ele afronta nossos filhos, onde ele afronta aquela comunidade de 4 pessoas, de 5 pessoas, que é o seu ministério e é o meu ministério, independente da igreja simples e grande. Então diz assim, e subindo Moisés no monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés no meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem. Depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. 40 outra vez. 40 dias e 40 noites. Para Deus ter um contato com ele. Glória a Deus. Para Deus agir ali e começar a escrever as tábuas da lei. Moisés não chegou lá, não, Senhor. Eu quero uma tábua da lei, eu quero isso, e eu quero para ontem. Eu quero para ontem. Nós estamos apavorados demais, irmãos amados. Nós não cremos na graça de Deus, no tempo de Deus. Ó Senhor, eu quero para ontem. Não, teve que haver aquele processo, aquele sofrimento, aquele jejum, aquela oração, e envolvido ali, porque ele não via Deus, mas ele tinha que acreditar. Ele tinha que acreditar que Deus estava ali com um propósito na vida dele, ele sendo emissário e levar as boas novas para aquele povo que estava lá embaixo esperando. Ele tinha que acreditar em algo que ele não via, no Deus vivo que ele não via. Ele tinha que acreditar, então ele tinha que passar por aquele processo. As nossas orações é a mesma coisa. Vamos fazer oração de 10 minutos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado e glorificado é o Senhor. Mas desses 10 minutos, quando foi aproveitado? Aleluia. Quando foi aproveitado, igreja? O culto de oração de línguas, eu acho um negócio fantástico, maravilhoso. Mas às vezes a pessoa chega em casa e não acredita mais. Ele não aproveita o máximo para ele. A primeira pessoa que tem que ser beneficiada de tudo que eu estou falando aqui em cima sou eu. Eu sou o primeiro beneficiado. Percebe, igreja, como é que a gente não alcança aquela totalidade, a plenitude da vida que o Senhor Deus coloca na gente? O Espírito Santo, ele age em todas as pessoas, todos os irmãos, sobre mim e sobre vocês, mas a gente não percebe. A gente não percebe. Se a gente percebesse que o Espírito de Deus, irmãos, a gente ia ser tão pacífico, tão confiante em Deus, que jamais ia sair um nervosismo da sua boca, uma palavra torpe, uma palavra suja, uma palavra maldosa, em função das pessoas que estão ao seu lado. Jamais, irmãos, ia sair isso, porque o Espírito Santo, toda vez que viesse aquela coisa, aquele nervoso, o inimigo querendo entrar, o que iria acontecer? Segura. O Espírito Santo ele fala, segura, engole. Mas a gente muitas vezes lança a palavra e depois que lançou, não dá para puxar mais ela de volta. Ela já foi, ela machucou, porque ela é viva. A palavra de Deus é viva.
a palavra do inimigo que usa no cristão, ela também é viva. Ela também é viva. Então, quer dizer, são coisas que Deus mostra através dos homens de Deus, lá do passado, que nós temos que colocar na nossa vida. O exemplo de Moisés, o exemplo de Noé, o exemplo de Noé. E eu não falei, depois que a chuva parou, olha só, ficou mais 150 dias, olha só, para Deus baixar a água devagarinho, para baixar devagarinho, até começar a surgir terra, e a família aguentou ali, ó, e não aguentou lá. Agora, nós temos paciência nas nossas orações. 40 dias já é muito, e 150 dias fica mais difícil, vai ficar mais difícil ainda, tá bom? Vamos abrir agora a nossa Bíblia um pouquinho mais para frente. Glória a Deus. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, também é só um versículo, e verso 16, diz assim, ó. É só um versículo, mas eu vou dar uma explicação. O povo de Israel, ele estava sendo açoitado por Golias. Tinha um molequinho lá, chamado Davi, que já estava naquele processo de aceitar Jesus, naquele tempo diferente, porém, hoje, se fosse de aceitar Jesus, é primeiro, né? É 1 Samuel. Vai ser só um versículo só, porque também é os 40. E Golias, ele afrontava Israel, ele ficou por 40 dias, ó, outra vez 40, porque é um ciclo de paciência, é um momento de provação, são momentos que nós temos que ser preparados para receber de Deus, para receber de Deus. E Golias estava ali, ó, afrontando o povo de Israel, o povo com medo, num canto, empurrado, e ele passava de manhã e passava à tarde para açoitar, para bagunçar o povo de Israel, povo de Deus, bem entendido, povo de Deus, o povo onde Deus agia, povo escolhido. Por isso que eu digo, a gente se acomoda na igreja e esquece a verdadeira vontade de Deus e o poder de Deus agindo na nossa vida. Então, todo dia, aquele monstro, aquele diabo, aquele capeta assolando a igreja, povo de Israel, assolando a igreja, maltratando a igreja. Aí diz assim, ó, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Paciência. Nós temos que ter paciência. Mas Deus é Deus. Deus podia falar com aquele monstro lá, aquele homem grandão lá, e falar, não, eu sou Deus, e olha, você não vai afrontar a igreja de jeito nenhum. Só que nós somos enviados de Deus aqui na terra. Nós somos sacerdotes e sacerdotisas de Deus aqui na terra. Nós não estamos aqui por acaso. Nenhum dos irmãos estão por acaso aqui. Todos nós temos um propósito no qual Deus quer nos usar para que tenhamos coragem para afrontar os problemas de dentro da igreja e principalmente de dentro da nossa casa. Para chutar esses problemas, o Senhor, Ele coloca nas nossas mãos o poder do Espírito de Deus, o poder do Espírito Santo, para falar, não, eu vai melhorar esse ambiente aqui dentro. Não é justo, irmãos, um cristão que vem à casa do Senhor, ele ter a sua casa bagunçada. Não é justo. Alguma coisa não bate, irmão. Para você que tem contenta dentro de casa, alguma coisa não bate quando aquelas brigas estão ali, ó. Aquelas brigas estão ali para lá e para cá, um com raiva do outro. Isso aí é o povo do mundo que tem que ter essa característica, essas confusões. Nós não. Nós temos tudo na mão para ter uma vida em abundância, uma vida plena. Eu não estou falando para ter dinheiro, não, um monte de dinheiro.
ter paz, é para ter tranquilidade, é para poder dar uma risada gostosa dentro de casa, é para poder abraçar teu irmão, teu marido, aquele que está ao seu lado. Mas nós não fazemos isso. Por quê? Sabe quem é o maior ladrão que tem dentro da sua casa? Sabe quem é o maior ladrão que tem lá dentro, entrando dentro da tua casa? É a televisão, são as notícias, é o celular, e a gente não sabe conviver com isso. São muita informação, é muita coisa. E como é muita coisa, a gente faz divisão. Bom, para Deus um pouquinho, o diabo um poucão, e por aí sem a gente perceber, igreja. Nós vamos ser envolvidos pelo mundo, um mundo que é para justamente querer destruir as pessoas. Espera aí, irmão, que horas são ali? Vamos devagar aí, porque senão... Vocês entenderam, irmãos? Então a gente fica perdido. Aí você fala, irmão, fala isso não, irmão. Eu sou cristão, mas nós não somos plenos. Nós somos cristãos pela metade, talvez abaixo da metade, porque nós não entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Nós não entregamos. Nós temos um pedaço para lá e um pedaço para cá. Mas a palavra de Deus, você entrega teus caminhos nas mãos do Senhor e confia que Ele por ti tudo fará. Esse tudo fará, nós não aceitamos, porque eu também quero fazer minha parte. E nós sozinhos, e nós sem Deus, nós não somos nada. Nós vamos ser um sofredor aqui na face da terra. Ah, mas está difícil, o problema está assolando minha casa. Entrega teus caminhos nas mãos do Senhor e procura fazer pelo Espírito de Deus que está sobre você. Ele está sobre você, ele não vai chegar, ele está sobre você. Aprende a usar ele. Aprende, se deixa ser usado pelo Espírito de Deus na tua vida. A primeira coisa que nós temos que fazer é deixar de ver problema, defeito nas outras pessoas. Esse é um olho doente, é doente. Olhar só defeito, e nós estamos bons para isso, que os irmãos sabem. Não adianta dizer que, não, eu não quero isso. Nós somos bons para isso. Para ver defeito dos outros, não tem coisa melhor do que o ser humano. Não tem coisa melhor. Aquele presta, aquele não presta. Quem sou eu, o juiz? Nós não somos juiz, não. Entrega teus caminhos, teus problemas nas mãos do Senhor e confia. Se você entregar nas mãos do Senhor, o que vai acontecer, igreja? O seu juiz vai ser Deus. É melhor, é melhor. Nós vamos tirar o peso das nossas costas. Quando o juiz da terra é Deus, quando o juiz da terra é você que quer ser, aí fica difícil. Abra sua Bíblia, já falamos dos 40, livro de 1 Reis 19, 1 Reis agora. Bocadinho também, vamos de bocadinho. 40 também. Graças a Deus. Abriram devagarinho. Vai falando na hora aí. 1 Reis 19, 8, 10. Elias no monte Horebe. Por pedacinho para chegar lá. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias, olha só, e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha só, ele 40 dias e 40 noites ele caminhou, logicamente meditando, e diz assim: ali ele entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que fazes aqui 40 dias andando? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirar. Então quer dizer, ele saiu 40 dias, outra vez, o momento da paciência. Ele podia chegar em um dia, talvez falar: Senhor, me leva até a caverna, me leva até o monte, me leva até o rio. Não,
levou 40 dias. Estamos chegando, né? 40 dias. Então, por aí você vê que a paciência daqueles homens, a confiança em Deus daqueles homens, fazia com que eles alcançassem o êxito, eles alcançassem a graça. Para você formar uma criança aqui na escolinha dominical, para chegar aos 11 anos e para crescer e ser um obreiro, leva quanto tempo? Se você não tiver paciência, as professoras desistem. Porque é paciência, muitas vezes sofrimento. Muitas vezes pede para a igreja um pacotinho de bolacha, um pacotinho não sei do que, e não entra. É sofrimento. Mas só que ela não pode desistir no meio do caminho. Pegando esses exemplos aí, você vê que esses homens sofreram. Eles passaram por aquela situação porque eles acreditavam que Deus ia fazer com que aquela criança fosse um obreiro amanhã. E você está fazendo para a honra e glória do Senhor. Que o jovem ele vai ser um ministro amanhã pelo fato de persistir naquilo ali, ó, ensinar, orientar, estruturar, para que ele possa levar a palavra de Deus adiante. E o que Deus quer de uma igreja, que os velhinhos ficam velhos e os garotos eles nascem e eles começam a crescer e se tornam outra vez obreiros com sabedoria, certo, igreja? Então é isso. É uma função difícil? É complicado? Mas quando alcança-se o êxito, aí você vai ficar uma pessoa maravilhada, porque você viu Deus agir na tua vida, você viu Deus operar. Falamos também, já passando mais para frente um pouquinho, já vamos lá para o livro de Mateus, onde fala da tentação de Jesus dos 40 dias. Nós também falamos um pouquinho do povo que Deus tirou do Egito, do cativeiro do Egito, um pedaço de terra. Irmão Rodrigo, quantos quilômetros era aproximadamente do Egito a Canaã, a terra prometida? Aproximadamente 450 a 500 quilômetros. Segundo muitas pessoas, até tem uma partezinha na Bíblia que ela fala que aquele povo, para chegar na terra prometida, seria 11 dias. 11 dias. Cativeiro, 430 anos, e eles saíram de lá para chegar na terra que Deus falou assim: lá manda leite e mel, e vocês vão ser felizes naquela terra lá. Vocês vão sair do cativeiro e vão para lá. Olha só, Deus fez uma promessa para aquele povo, e aquele povo, ele era contra Deus, era o povo de Deus que não acreditava naquilo ali. Muitos já queriam voltar no começo, eram 11 dias, irmãos, aqueles cavalos, aqueles camelos, aquele povo andando devagarinho para chegar na terra prometida. Não chega 450 quilômetros, não chega nem daqui no Rio de Janeiro. 11 dias andando ali direitinho. Só que eles começaram a murmurar tanto dentro da igreja. Vamos dizer, o povo de Israel, o povo de Deus, escolhido por Deus, nós somos escolhidos por Deus. Eles murmuravam tanto dentro do deserto. Eles começaram a murmurar na saída, gente. Que Deus falou: não tem jeito. Dos 11 dias foi para 40 anos. 40 anos para Deus dar para poder realizar uma promessa em cima do povo de Israel. 40 anos. Igreja, por isso que é um cuidado que a gente tem que ter muita paciência e entregar nossa vida verdadeiramente ao Senhor. 40 anos no deserto, irmão. Aquele povo que saiu do Egito, igreja, eles não acreditavam, eles morreram pelo caminho. Que chegou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb, foi aqueles que nasceram no deserto. Porque os que saíram do Egito foram todo mundo. Eles não acreditavam. Não, quantos deles não gritavam que eles queriam voltar para o Egito, para o cativeiro? Eu quero ficar na mão novamente do diabo. Eu quero ficar novamente na mão do mundo, porque o mundo oferece mais, oferece comida, oferece vantagens. Morreram pelo caminho. Mas por que o irmão fala que eles
eram a igreja? Era um povo escolhido, e nós somos um povo escolhido que precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor e acabar com o diabo, matar o diabo que está entrando na nossa casa. Nós abrimos a porta e deixamos ele entrar. E bagunça com as nossas pessoas, com o nosso ministério, não assim, você entenda bem, irmãos amados. Abrace sua família, abrace o seu vizinho que está ao seu lado, que você fala bom dia todo dia para ele. Abrace. Porque vocês sabem que as famílias, elas vivem assim, um querendo matar o outro. Família, um quer matar o outro. Sempre é aquela confusão, a gente às vezes tem a família, tem esses problemas também, um pouco longe, a gente conversa com outras famílias, ele fala, não, eu não converso com meu irmão, mas meu, por que você não conversa com seu irmão? Mas por que foi? Que ele pegou meu pedaço de carne, né? Pegou um pedaço de carne no meu prato, aí não quer dar meu pedaço de carne, não. Aí briga por nada, irmãos amados, porque não tem a graça de Deus. Ele não tem a graça de Deus, ele não sabe colocar em prática. Eu não sei como é que está lá. Eu não sei como é que está, mas abra no livro de Mateus, capítulo 4, do 1 em diante, onde fala a tentação de Jesus. Então o povo de Israel, os irmãos já sabem, 40 anos, em 11 dias, 40 anos sofrendo. Se você estiver sofrendo na sua casa com problema familiar, eu digo para você, igreja, repense outra vez a condição de cristão que você dê uma repensada, porque você tem um guia maravilhoso te orientando, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É que você às vezes fica acomodado no pastor, não se acomoda nos pastores. Tenha a sua intimidade com Deus, porque o ministério, esse ministério que você tem, Deus colocou na tua mão. Deus colocou na tua mão. Quando você fala, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, é porque é o ministério que você tem ali formado. Então, deixa a tua boca para falar dentro de casa aquilo que vem do céu, não aquilo que vem do mundo. É difícil, não é fácil não. Eu estou falando isso aqui, mas não é fácil não. Falar aquilo que vem do céu e deixar aquilo do mundo para lá é muito difícil. Porque as pessoas dentro de casa, ele quebra prato do nosso lado, ele quebra copo do nosso lado, eles falam besteira do nosso lado e a gente não aguenta. Espera aí, Jesus não falou? Quando alguém der um lado para você, dá o outro lado para ele bater? A gente não aguenta, igreja? Fala uma besteira para o seu marido, fala. Se ele não falar outra besteira, ele vai guardar. Ele vai guardar. Daqui a 10 anos, ele está lembrando daqui. Fale para a mulher uma besteira. Então ame seu marido, ame sua esposa, ame seus filhos. Mas ele fuma maconha, ame ele. Mas ele bebe, ame ele. Mas ele vive uma situação delicada lá fora, abrace ele. Abrace ele. Aí você está realizando a vontade de Deus na sua vida, no seu ministério. Não abandone o seu ministério. Peço pelo amor de Deus, que Deus vai cobrar isso lá na frente. Mas você ia na igreja todo dia. Você ia na igreja todo dia. Mas é o que eu disse para você cuidar. Você não está cuidando. Estão entendendo, igreja, como é complicado? Aí, Jesus precisava jejuar? Humanamente não, né, irmãos? Ele precisava fazer algo diferente? Não, ele era o Filho de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele passou pelo mesmo sofrimento que a gente tem que passar, pela transformação de vida que a gente tem que ter, ele também passou. Vamos lá? A tentação de Jesus. Mas tentação de Jesus, que é isso, irmão? Diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que nós somos todos os dias e não percebemos. Nós somos tentados todo dia pelo diabo
ele nos afronta e a gente às vezes não percebe. Tá? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, 40 dias, outra vez, Jesus, 40 dias e 40 noites, ele jejuou, para enfrentar uma situação. Não vai jejuar 40 dias e 40 noites que você não vai aguentar. Mas ele fez esse esforço porque ele precisava passar por uma situação difícil e ele estava sofrendo igual nós sofremos, estava em carne e osso ali. Então ele precisava também deixar para nós esse exemplo, porque se ele não deixasse esse exemplo por ser o Filho de Deus, jamais nós iríamos aprender. Então ele tinha que mostrar como é que era o nosso dia a dia. Ele tinha que enfrentar a cruz do Calvário, que ele sabia. E nós temos que enfrentar o quê? O seu filho que está na faculdade, o seu filho que às vezes está sendo desviado, a sua situação econômica que não está boa, a minha situação econômica que nem sempre está boa. A gente às vezes tem que economizar. Nós temos que enfrentar problemas. São filhos, netos, etc. A gente tem que enfrentar os problemas, tem que chegar lá de cara e fazer. O que está passando aí? Vamos orar, vamos buscar Deus. Sempre esse dia nós fizemos uma boa oração em casa. Minha neta fez 13 anos, uma delas, e nós, lógico, a primeira coisa foi fazer uma bela oração e saía bom demais. A gente conseguisse fazer isso, irmãos, todos os dias, juntar aquelas pessoas que vivem ali. Tem alguns irmãos que fazem, você que faz. Quando você faz a oração, dá umas mãos ali e ora, um casal, ele pega na mão do outro, assim, só dele pegar na mão do outro, vai descendo a enfermidade, vai caindo por terra a enfermidade, vai caindo por terra a inveja, ele clica dentro de casa. Só de pegar na mão do outro, do casal, dos filhos, pega na mão dos filhos, vocês vão ver a transformação de vida que vai ser dentro da tua casa. Fala agora, irmão, pelo amor de Deus. 43, então estamos chegando perto, tá bom? Então quer dizer, olha, Jesus não precisava passar, vamos lá, 43 dá, então não vou parar ainda não. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Olha só, aí você fala: mas dá uma explicação aí. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Irmão, permitido por Deus. O diabo, ele nos leva muitas vezes para situações que você nem se apercebe, que você fala: não, eu estou fazendo a coisa certa. Eu chego em casa, ele está errado, ela está errada, e aí começa aquela confusão, e você não percebe que é o inimigo. Você altera a voz, e começa a ser uma pessoa agressiva, e você não percebe o que você está fazendo. E nós temos que parar nessa hora. Você não sabe conversar com a pessoa carinhosamente. Você não sabe, como Jesus falou para aquela mulher que estava prostituindo: vai e não peque mais. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A gente não sabe ser manso e humilde. A gente é agressivo. Porque a gente é agressivo, sabe por quê, irmãos amados? É porque a gente acha que a gente é a pessoa corretíssima, com direito de falar do jeito que a gente quer. Aqui na frente um pregador, às vezes ele fala algo que machuca o irmão. Eu sei porque eu já vi, e a gente observa. Machuca o irmão, vamos dizer assim. Eu vou dar mais ou menos um exemplo. Entra uma pessoa lá com bermuda ou com shorts, bermuda ou short. Você vai olhar para a roupa do homem,
falar assim, não, se for para entrar desse jeito é melhor não entrar porque aqui é lugar santo. Não existe isso, irmãos amados. Eu já vi isso aí. Não existe isso. Seu irmão, a pessoa, o desconhecido, o maloqueiro, vai entrar lá, deixa ele entrar. Se ele quer sentar aqui, deixa ele sentar. Deixa ele ouvir a palavra de Deus. Ah, mas ele ouviu a palavra de Deus, mas ele não deu valor. Não. Deixa isso na mão de Deus. Deixa na mão de Deus. Prega a tua palavra, pega a palavra de Deus e deixa os problemas nas mãos do Senhor. Deixa para ele julgar. Deixa para Deus julgar. Não julgue não, pelo amor de Deus. A primeira coisa é quando entra uma pessoa problemática na igreja, é a gente olhar tudo. É olhar tudo. A gente está sentado assim, a gente faz assim. Meu Deus. Errado, irmão. Nós precisamos melhorar e muito. Precisamos olhar, olha, melhorar. De 0 a 10 é 10, ó, tem que melhorar bastante. E é através da palavra de Deus que nós vamos levantar a cabeça. É através da palavra de Deus, não tem outra saída. Não é verdade, irmão? Agora tem irmão que eu já gosto. Tem irmão que ele vê uma pessoa bem decaída, ele entra, abraça ele. Pode ter certeza que ele está cheirando mal um pouquinho, mas não tem problema. Não tem nada, abraça ele. Eu vejo muitos irmãos, eu acho uma cena maravilhosa, porque é uma pessoa carente, necessitada, que está pedindo ajuda. Ele está falando, me ajuda, me ajuda, me ajuda, e a gente não entende dessa maneira. É verdade? Então, quer dizer, é difícil. Agora, só que essa cena, bem entendido, não faça para mostrar para ninguém. Essa mesma cena, faça você dentro da sua casa, dentro do seu ministério. Essa mesma cena, é aquela pessoa dentro de casa que ele está jogado na rua, nas drogas ou qualquer situação, fazendo coisas ilícitas, chegue e abrace ele. Abrace ele. Faça a mesma coisa com ele, que mais tarde a palavra de Deus vai fazer um trabalho naquela pessoa. Talvez você nem veja, graças a Deus que não veja, porque toda honra e toda glória ela pertence a Deus. Toda honra e toda glória ela pertence a Deus. É verdade? Então tudo que a gente faz não é para mim, igreja. Eu posso até me envolver com uma empolgação, mas ao mesmo tempo eu tenho que pedir perdão a Deus, porque se algum dos irmãos aprender o que está vindo pela minha boca e falar, não, é verdade, não foi o irmão Jurandir, porque o irmão Jurandir não sabe ajudar, ele não tem condição de ajudar ninguém. Somente a palavra de Deus que tem que ir até aí, e você tem que falar, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então a gente tem que, meu irmão, é um negócio bem afinado, é um negócio, as coisas de Deus, a palavra de Deus, a gente precisa aprender na integridade. Aleluia! É na integridade, né? É na dobrada. E a Bíblia, ela nos ensina a fazer isso aí. Fique de pé, os irmãos, eu acredito que já está mais ou menos na hora. Todo calmo, 10, tá bom. Fique de pé, igreja. Também tem uma partezinha interessante, que Jesus, quando ele morreu, ele podia chegar, morrer na cruz do Calvário e subir, né? E subir. Fui para o céu, fui para a glória. Fui para Deus, acabou. Morreu, subiu. Não. Jesus ficou 40 dias, né? Junto aos discípulos, aparecendo aos discípulos, ali, 40 dias antes da sua ascensão. Então vocês percebem, irmão, que a paciência que a gente tem que ter, a confiança em Deus que a gente tem que ter, confiar nas nossas orações, não para ontem, mas para o tempo de Deus. Então pode continuar orando ao Senhor e espera no Senhor com paciência. A sua oração, ela é ouvida e só vai ser cumprida no tempo de Deus. Deixe de ficar nervoso, deixe de ficar apavorado, porque você está achando que Deus não está ouvindo as suas orações, mas Ele está. E Ele vai realizar o seu pedido no tempo certo. Todo mundo dos irmãos já orou e já colocou nas mãos do Senhor algo, e Ele ainda não veio através da sua fé, não veio, mas Ele vai chegar, creia. E nessa oração, você pode abrir a sua boca e
e deixar Deus visitar o seu coração, visitar a sua vida, visitar o seu ministério. Olha, irmão, olha só, preste bem atenção, o seu ministério. Você e eu, nós temos uma responsabilidade com o ministério que Deus colocou nas nossas mãos. Eu não estou falando se desesperei, se me desesperei é outra responsabilidade, mas a principal é a nossa família, é aqueles que Deus coloca ao nosso lado. Cuide, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Soberano e eterno Deus de misericórdia, diante do meu